O nosso sistema nervoso não foi feito para ser um depósito de lixo atômico. Ele é um vaso sagrado. E tudo aquilo que a gente coloca para dentro dele se torna parte da nossa biologia. Salve nossa família de caminhada, aqui é Emerson Magos Nexus e este é o Portal Nexus, esse espaço onde a ciência e o espírito aprendem a respirar juntos. Aqui, traduzimos energia, deciframos padrões e aprendemos a proteger e projetar leveza. Hoje, seguimos aprofundando no módulo de vídeos de neuropsicoeducação. Já conhecemos a cidade sagrada dentro do nosso crânio. Já aprendemos a acionar o nosso botão de pause obrigatório. Agora é hora de falar sobre o que entope os rios dessa cidade, o que sobrecarrega a nossa rede de abastecimento elétrico, o que deixa a gente lá no interior e no fundo dessa cidade um pouco de alerta constante, que não desliga, que não para. Hoje, a gente pode nomear e fazer isso juntos. Os três grandes ladrões que roubam a nossa paz dentro do nosso sistema nervoso. No último vídeo, nós falamos do jardineiro e do guerreiro. Hoje, vamos falar dos invasores, aqueles que obrigam o nosso guerreiro interno a ficar em pé incansavelmente, com a espada em riste 24 horas por dia, até que seus nervos se rompam e ele desfalece. E o que ele está protegendo? Não é um tesouro. Acaba sendo um lixão tóxico. Imagine que o nosso sistema nervoso funciona como um copo de cristal, um cristal bem fino. Cada experiência é um líquido que a gente despeja dentro desse copo. Alguns desses líquidos são como águas que nutrem a gente. Outras são como veneno que corroem. A sobrecarga não vem de um único gole que a gente dá de veneno, mas de uma goteira constante, estímulo após estímulo, emoção após emoção, até que esse copo de cristal começa a rachar de dentro para fora. Bem, a neurociência do estresse, com pesquisas conduzidas por um doutor chamado Bruce McQueen, e o seu conceito de carga alostática mostra que o corpo paga um preço alto por essa adaptação contínua. Essa carga fisiológica acaba por ficar acumulando. E dali surgem três fontes grandes, que são os nossos estímulos excessivos, as nossas emoções tóxicas e os hábitos de autodestrutivos. Esses estímulos são como bombardeiros invisíveis. O nosso cérebro é uma máquina preditiva. Ele tenta antecipar tudo aquilo que vai acontecer. E ele faz isso o tempo todo. Cada notificação, mudança de cena, ruído, seja da cidade ou do interior, cada luz intensa, tudo isso consome energia cognitiva. Existe um pesquisador chamado Daniel Levitin, que em sua obra chamada A Mente Organizada, mostra que interrupções frequentes aumentam o custo dessa energia cognitiva e acaba esgotando o nosso sistema antecional, que é o que antecipa as coisas. No fim do nosso dia, a nossa mente acaba estando em débito. Ela fica exausta de processar ruído que vem junto com esse excesso de informação. E aí temos as emoções, que são como a química dessa tensão acumulada. Raiva reprimida, tristeza contida, ansiedade constante. Nada disso é uma coisa que é só psicológica. Emoções são previsões corporais. Quem explica isso é a doutora Lisa Feldman.
ela tem uma teoria chamada emoções construídas, onde estresse crônico significa liberação contínua de cortisol e adrenalina, o que altera o nosso metabolismo, a nossa imunidade, o nosso sono. Emoção que não encontra expressão vira inflamação no nosso corpo. E inflamação significa o nosso corpo pedindo ajuda, gritando. Os hábitos são a arquitetura de um desgaste. Aqui é onde o cansaço cotidiano ganha forma e alicerce. Dormir mal compromete o sistema linfático. A gente já falou bastante dele aqui. E foi uma descoberta de Machen Nedgard, responsável pela limpeza metabólica cerebral, que ele identifica como um sistema linfático importante nessa área. Má alimentação, respiração curta e ciclos de hiperprodutividade seguidos de culpa são uma receita perfeita para manter o corpo em um modo de alerta que não para nunca. Tijolo por tijolo, esses hábitos constroem uma casa que desaba sobre nós quando a gente entra em choque. Como a gente pode ter uma aplicação prática disso? O que isso significa no nosso dia a dia? Percebe que a nossa exaustão de domingo à noite não é preguiça e nem fraqueza moral? Nem sempre, né? É mais certo que seja fisiologia pura. É o copo de cristal que a gente falou ali no início, cheio de ácido, rachando sob tanta pressão. Quando alternamos tarefas sem pausa, checamos o celular a cada 5 minutos, suprimos frustrações e despejamos tudo numa discussão trivial, ou acabamos apagados no sofá, sentindo que o corpo parece chumbo, não é falta de foco. É esse sistema límbico, entrando em curto-circuito. Ele acaba por explodir de raiva ou desligar num apagão emocional. É sobrecarga neurológica e não é uma falha do seu caráter. Aqui eu queria deixar uma prática que é simples, para iniciar essa observação e uma regulação interna. Pare por um instante e feche os seus olhos. Faça a si mesmo 3 perguntas, sendo a primeira: qual é o barulho de fundo que você tolera mais? Uma TV, notificação, trânsito, ruído de vizinhos? A segunda é: qual emoção você está carregando nesse momento? Você pode identificar ansiedade, irritação, um peso no peito, na barriga, nas costas. A terceira é: qual hábito que se tornou automático acaba comandando o seu dia de hoje? Pode ser aquela rolagem infinita, cafeína em excesso, resistência ou a mania de não querer descansar nunca. Apenas observe, tá? Não julgue. Sussurre para você mesmo: é isso que está aqui. Entenda que nomear é o primeiro ato de se regular. Identificar o que ocupa o nosso vaso de emoções é o início de começar a fazer uma limpeza nele. Quando a gente dá nome à sobrecarga, transformamos, o nosso caos invisível em uma forma de clareza. Não é o universo que está inteiro pesando nas minhas costas. São apenas 3 áreas e eu posso observar isso. Um sistema nervoso, quando está sobrecarregado, é um tirano que governa no escuro. A atenção é a nossa lanterna. Quando a luz da lanterna acende, esse tirano se agacha e se encolhe. Entendemos que não estamos quebrados. Estamos sobrecarregados, todos nós. E carga pode ser descarregada, de uma forma ou de outra. A sobrecarga é uma crise de design. Não é um defeito de origem.
E todo design pode ser redesenhado por alguém, reimaginado, repensado. Não somos frágeis por sentir o peso do mundo, entenda isso. Nós somos sensíveis. Essa sensibilidade, quando treinada, se torna o nosso radar de autocondução. Estímulos, emoções e hábitos não são nossos inimigos. São dados brutos, pedindo atenção, cuidado, carinho e transformação. Hoje podemos aprender a ler juntos o medidor dessa carga tão pesada. E agora, com esse mapa, para entender essa sobrecarga, surge uma pergunta, que é um pouco óbvia e essencial. Se isso é o que nos esgota, o que verdadeiramente, de verdade, nos ajuda a repor? No próximo passo da nossa jornada, nós vamos inverter essa chave. Deixaremos de falar desses ladrões e começaremos a falar daqueles que nos guardam. Vamos explorar os 4 pilares da reposição dos nossos nervos. Seriam o sono que restaura, o movimento que reorganiza, a alimentação que reconstrói e os estados de relaxamento que recalibram o nosso ser. Porque entender tudo isso, essa parte de drenagem, é apenas metade do caminho. A outra metade é até mais bonita. É aprender a encher o nosso vaso com aquilo que de verdade é sagrado para nós. Eu espero que isso tenha ressoado com a gente, com você, comigo. E se fizer sentido, compartilhe com quem está cansado de estar cansado. Essa pessoa vai te entender. Eu espero que você tenha uma boa virada e eu, Magus Nexus, te encontro aqui, no próximo passo da nossa jornada. Se cuida. Um beijo.